E lá em Gênesis, o que aconteceu lá em Gênesis? Ele, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O que é semelhança no hebraico, filho? Característica. Se o Criador fala e cria, você também fala e cria. Então, se você falar assim, eu estou desempregado, de certo modo, você está certo. Você vai criar essa realidade. Eu vou te falar algo agora que vai parecer até loucura, filho. Até o tempo, a narrativa do tempo, eles mudaram para você nunca ter a compreensão de como cria a realidade. Por que eu estou falando isso? Coloca a última imagem, Márcio. Aqui é a última imagem. Para você falar algo, você vai pensar. Concorda comigo? Então você pensa. O pensamento é o futuro. A palavra que sai da sua boca é o presente. E a sua visão, quando estiver enxergando, filho, porque a sua visão, a sua realidade na terceira dimensão é criada por palavras, por pensamentos, por emoções e sentimentos. A sua visão, o seu presente momento agora, filho, é passado. Tanto é que em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 15, olha o que Salomão falou. O que é, já foi. Sua visão presente agora. E o que há de ser, também já foi. Que é o presente que você fala que é futuro. E algo fará renovar-se o que se passou. Por isso que você consegue mudar qualquer situação, porque ela já é passado. Então, filho, você sabe como que é a ordem do tempo na primeira percepção? Primeiro é o futuro, depois é o presente e depois é o passado. E o que eles fizeram conosco? Eles falam assim para você, passado, presente, futuro. Eles inverteram, filho. E além de inverter, eles bagunçaram tudo. Por que eles fizeram isso? Para você não ter a compreensão de como o tempo é formado. Quando eu estou falando aqui, eu estou curado, é futuro. Quando eu estou pensando, vamos dizer assim que eu estou passando por uma enfermidade. Quando você volta no princípio do Criador, muda tudo, filho. E quando você tem a compreensão, aí vai fazer a diferença. Por que eu estou falando isso? Vamos dizer que eu estou com uma enfermidade. Então, quando eu estou pensando assim, eu estou curado, só que o Criador manda você profetizar em voz alta. Aí, quando eu falo assim, eu estou curado em nome de Alcha, aí é presente momento, eu estou decretando. E quando isso vier até a mim, a visão disso acontecer, eu estar sendo curado, é passado, filho. Porque eu pensei no futuro, decretei no presente momento para criar essa realidade, e a minha realidade nunca vai ser o presente, sempre é o passado. Por isso que o Criador criou um sistema para você mudar. Então, a doença que você estiver vivendo agora, o desemprego que você estiver vivendo agora, é passado na sua vida, filho. Ele não existe. Você é capaz de mudar a sua vida. Se você tiver a compreensão do que é criar realidade, eu estou tentando falar, o que era para falar em 30 horas, eu estou tentando falar em 1 hora. Que hoje eu vou ter que fazer uma live até meio curta. Mas o que eu quero dizer para você, filho, que você tem que voltar, ou filha, para a percepção antiga do verbo, a percepção verdadeira, filho. Não a percepção de Satanás, que é a visão. Ele tirou os nossos ouvidos, é isso que ele fez. Se você reparar, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus é a palavra criadora encarnada. Ele falava e a realidade se dobrava, filho. Olha que coisa linda. Ele falou ao vento e o vento cessou. Ele falou à figueira e ela secou. Ele falou a Lázaro e o morto saiu do túmulo. Meu pai do céu. Ele declarou cura, libertação, perdão. E tudo se materializava, filho. Você sabe por quê? Porque era passado. Ele estava pensando no futuro, estava falando no presente momento e estava acontecendo no passado. Por isso que você, filho, não sei o que você está passando, mas se você estiver passando por uma enfermidade, eu falo com toda certeza, é passado na sua vida, filho. Isso é passado, isso não é presente. O presente é quando você fala e o futuro é quando você está falando, está pensando, perdão. Então, a ordem da criação é dessa forma. E como que você vai criar a realidade? Como que você recebe a informação? O seu espírito, ele está na glândula pineal. Tem como você colocar lá nos neurônios, Márcio? Aqui, ó. Só eu vou dar uma explicação antes para você entender. Ó. O que é sinapse? Eles colocam umas palavras que, para pessoa simples igual eu, tem hora que é difícil de entender. Mas quando você vai pesquisar, você fala, mas por que não fala de uma forma diferente?
Sinapse, filho, é a diferença entre dois neurônios. Isso que é sinapse. Neurotransmissor é uma bioquímica que vai ser criado para mandar a mensagem de um neurônio para outro, tá? Quando você fala, como que isso vem do mundo espiritual, né? O que eu vou falar agora vem um pouco do estudo do meu pai, sabe? Meu pai, ele tinha muito estudo, tanto de astronomia como de neurociência. Pode-se dizer que meu pai era um cientista e estava à frente do tempo dele, porque isso ele falava em 1960, 1970, sabe? Esse grupo que eles estudavam. Pode passar outra imagem, Márcio. Para você entender o que é a criação, você tem no seu cérebro, presta atenção no que eu vou te falar, filho, 7 neurônios que recebem a informação da palavra do mundo espiritual. Na realidade, eles estão recebendo, são 7 neurônios, filho, que não está no presente momento. Ele não está no tempo cronos. 7 neurônios do seu cérebro, eles são quânticos. Eles recebem informação do não tempo, do mundo espiritual. Quando você falar assim, ó, eu estou curado, o que vai acontecer? Esses 7 neurônios, que são quânticos, vai receber a mensagem e ele vai enviar através dos neurotransmissores para mais 7. E os 7 enviam para bilhões exponencialmente. Então, a ciência vai falar, a medicina, ela fez a afirmação de 2 meses atrás que os neurotransmissores, a informação deles entra em corrente sanguínea. Antes a medicina não aceitava isso. Meu pai falava em 1960 que os neurotransmissores, a química que é criada, ela vai para a corrente sanguínea. Tanto é que as escrituras vai falar assim para você. Eu vou falar de uma forma simples, do meu entendimento. O Criador não sonda seu coração e seu rim? Aonde que está passando os neurotransmissores? Para você entender o que eu estou te falando, existe cortisol. O que é cortisol? É um neurotransmissor da carne. Vamos dizer que você fala, eu estou desempregado. Isso vai criar cortisol. É um neurotransmissor adâmico. Quando você fala assim, ó, eu estou curado, o que significa isso? Isso é dopamina. Isso aí é neurotransmissor celestial. Então você vai comer. Por que passa coração, passa rim? O Criador fala assim, eu sondo os seus rins. Ele quer saber a bioquímica que está dentro do seu corpo. Ele vai saber se você anda pela visão ou ele vai ver se você anda pela profetização da fé, filho. Eu estou tentando passar para você algo que é complexo, que seria que eu queria aqui falar disso aqui, que dessa imagem aqui, ó, eu conseguiria falar para você 3, 4 horas só dessa imagem. Mas eu quero tentar passar para você a informação em um todo. Por que eu quero passar em um todo? Para você ter compreensão. Para você entender que o seu coração, ele está criando, ele tem um campo magnético. E ele está mandando toda essa informação para esse campo que ele criou, que é 5 vezes mais forte que seu cérebro. Então você, filho, tem que voltar para a percepção antiga. E a percepção antiga é o ouvir. A percepção da serpente é mandar você andar pela visão. E se você lê as escrituras atentamente, você vai ver que o Criador fala, não ande pela vista. O que Satanás fez com o ser humano, ele criou padrões humanos. Nós estamos escravo hoje de padrões humanos. Quando você tem padrões que você acredita que você não é capaz, você não consegue, isso é padrão humano. Você está dentro de um padrão que você acredita que é aquilo. E o Criador, ele quer tirar você dos padrões humanos. E os padrões humanos são padrões de Satanás. Porque no verbo, o Criador fala que você é mais que vitorioso. Você pode, filho. Se você tiver um entendimento de como nossa realidade é criada, você começa a jogar o jogo diferente. Você não vai começar a fazer murmuração, igual o povo do Egito. Por que o povo do Egito andou 40 anos em círculo e nenhum daquela geração, a não ser Caleb e Josué, viu a terra prometida? Porque eles murmuravam, filho. Murmurava. Quem murmura não tem como criar a realidade do Criador. Então você tem que tomar cuidado. Você nunca pode, às vezes, pegar um telefone, vou falar de uma forma simplista, vamos dar exemplo disso. Você pega lá, você está passando uma situação difícil com seu marido e você liga para sua mãe para comentar aquela situação. Você está criando, filho, você está criando cada vez mais crise no casamento. Ou se você estiver falando de problema financeiro, você está querendo desabafar. Na realidade, filho, você está se auto-amaldiçoando, porque você vai criar aquela realidade. A alma vai pegar aquele pensamento, vai pegar aquela emoção e vai jogar no seu campo.
E o campo maior vai criar a realidade sua. Não tem como você fugir. Por isso que ele fala, não, meu marido não está desempregado, minha família não está vivendo crise financeira. Eu posso, eu consigo, eu sou próspero. Aí, ó, você não anda mais pela visão. Você começou a andar pela profetização. E é isso que o Criador, ele quer na sua vida. Ele quer que você volte a ouvir. A sua alma humana é como uma câmera que forma uma imagem daquilo que é focado. Se você focar na sua carne, a sua alta imagem será predominante carnal. Se você focar na natureza de Jesus Cristo e Alcha, no seu espírito, a sua alta imagem, na sua alma, será semelhante a Yahweh. O que foi falado lá em Gênesis? Você foi criado imagem e semelhança de Yahweh. Algumas vezes a gente sempre vai pender ou para a carne ou para o espírito. Você não consegue se manter só no espírito. Você não consegue. Você tem que lutar e você tem que ter essa compreensão, até simplista eu falo, que se você pender sempre para as palavras que vão ser adâmica, né, no sentido palavras da carne, a carne vai te dar visão. Se você quiser dar só algum recadinho aí, Márcio, que eu vou tomar um copo d'água, filho. Ok, perfeito. Só enfatizando aqui, tá, pessoal? Primeiramente, o provérbio 23, capítulo 23, versículo 7, provérbios, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, a Bíblia fala exatamente isso, né? Porque como você imagina na sua alma, assim você é. Você se imagina em sua alma, assim você é. Tá? Então isso é um processo de criação realmente, e é aquilo que o Eduardo falou que é interessantíssimo, né, na verdade, que a realidade ela é para frente, então ela é criada pelo pensamento, depois a palavra, né, e depois o que aconteceu ali já foi. Então, como a Bíblia fala, né, e no princípio, e disse Deus, haja luz. Primeiro vai surgir a palavra, né, depois vai surgir a luz. Então é muito interessante isso. Tá. Eu vou dar a leitura do texto só para a pessoa ter um entendimento do que eu falei. Tá bom, Márcio? Perfeito. Então vamos lá. A promessa da serpente e o abrir dos olhos. Em Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 7, a serpente promete abrir os olhos para ser como Yahweh, conhecedores do bem e do mal. Após comerem, abriram-se os olhos de ambos e eles percebem a nudez, ou seja, a consciência imediata passa a ser visual, gotejando, medindo e julgando. Aparência. O fruto é agradável aos olhos. Capítulo 3, versículo 6. O apelo sensorial dominante aqui é ver. E é mencionado nas escrituras que o fruto era agradável aos olhos para Eva. Antes disso, o Éden é auditivo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, eles ouvem a voz, o som do Senhor Yahweh, que passeava pelo jardim. Presta atenção, porque nesse versículo é mencionado, eles ouvem a voz do Criador, eles não enxergam o Criador. O hebraico gol pode significar voz, som, ruído. O ambiente primordial é descrito como uma presença sonora. A relação com Yahweh é pelos ouvidos. Obedecer no hebraico é shema, e é literalmente ouvir. A ordem não comerás é uma palavra a ser ouvida e guardada. Vista que constrange, verso voz que chama. A primeira consequência da vista, como eixo, é vergonha. Sou nu, preciso cobrir. Eles não se cobriram? Surge a costura de folha. Uma solução, filho, visual para um problema visual, que antes não tinha. Repara isso. E, em contraste, Yahweh responde chamando. Onde estás? Reinstalando o regime do som, diálogo, aliança e reconvocação. A teologia do ouvir atravessa as escrituras. Andamos por fé, não por vista. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A fé vem pelo ouvir a palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A oração central, presta atenção agora. A oração central de Israel inicia com Shema, ouve. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O Novo Testamento apresenta o Logos, palavra, que cria todas as coisas. João, capítulo 1. A revelação bíblica inteira reitera.
O som da palavra gera vida. A obsessão pelo olhar tende a nos prender à comparação e ao medo. O que Eva perdeu do ouvir o Criador ao ver comparador? Som, palavra. Cria, vista, classifica. Então, o som, a palavra, ela cria. A vista, ela classifica. Na economia do Éden, Yahweh fala e tudo é. A palavra sustenta, organiza, dá nome, dá lugar e sentido. Agora, vista, por sua natureza, ela congela o instante para medi-lo, comparar, julgar. Ela é magnífica, mas quando vira eixo único, nasce o mundo do contraste. Melhor, pior, bonito, feio, coberto, descoberto. Resultado psicológico espiritual, culpa e vergonha. Sintomas de um coração que mudou o referencial da voz que chama para a imagem que acusa, né? Então, a voz que chama é o Criador. A imagem que acusa é a serpente. A promessa da serpente, conhecimento pelo olhar. O abrir dos olhos, aqui não é ganho de sabedoria divina, é troca de interface do ouvir obediente, Shema, para o olhar autônomo, que tutela e separa. Eva não aprende mais, ela muda de canal. É a consequência, é perder a sintonia. Como sair de uma frequência limpa para um ruído contínuo? Ela saiu de uma frequência que era limpa e ela vai para um ruído, filho, e bem barulhento. Em linguagem, para você ter uma noção do que eu estou te falando, trazendo para a tua metáfora, no modo som, a criatura opera na frequência do verbo, dimensões de sentido e propósito. No modo vista, ela colapsa para a terceira dimensão, material, onde a imagem dita o jogo. Não é que a visão seja má, é que sem o som da palavra, como referencial, a palavra do Criador, a visão se torna-se tirana, filho. A natureza confirma a vida e é estruturada pelo som. Toda a criação ressoa. Abaixo, um panorama de todos os sons pelos animais. Ecos e sonares. Morcegos navegam, caçam e mapeiam o mundo pelo ecolocalização, ultrassom. Então, quando eu fiquei em coma por 4 meses, isso foi... eu tomei um raio, isso é uma experiência minha. Quando eu tive esses 4 meses, se você colocar na conta de Kairos, corresponde a uma experiência de 120 mil anos. Aonde eu estava, eu fiquei 120 mil anos. E o meu corpo no Cronos, ele ficou 4 meses. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro fala que 1000 anos é igual a um dia. 120 dias, 120 mil anos no Kairos. Então, quando eu estive lá, e quando eu andava por lá, eles sempre falavam que eu era cego, que eu estava cego. Porque conforme eu andava com eles, eles tinham que andar comigo, porque eu não tinha a percepção do ouvido. E quando eu fiquei no jardim, por alguns milhares de anos, eu comecei a ter a percepção novamente do ouvir. E aí eu senti o jardim. Por frações de minuto, eu senti todos os barulhos do jardim do Éden, que eu acho que era o jardim que eu estava, e eu conseguia ver o balançar de uma folha, o andar de uma joaninha, eu consegui pelo som. Eu não tinha mais a percepção de visão. Tanto é que quando terminou a experiência lá, que não vem ao caso falar aqui, que não é o assunto, eu perguntei para eles, eu continuo cego? Eles falaram, você voltou a enxergar. E hoje eu entendo isso, que a minha percepção lá tinha voltado a ser pelo som e não pela visão. Então, essa visão que você tanto deposita fé e através da visão, de um diagnóstico, de um problema que você está vivendo, eu já te expliquei na ordem da criação, é passado, filho. Não é seu presente momento. Então, você não está enfermo, você é curado. Mas desde que você tenha a profetização pelo ouvir. Peixes e ouvido de água. Linha lateral, ouvido interno, percebem vibrações e microturbulência. Cardumes se movem como um corpo único guiado por ondas. Você já reparou, filho, que um cardume de milhares de peixes, nenhum se bate no outro? Você está vendo que o Criador, filho, ele está te mostrando o que é andar pelo som.
ele está te mostrando o que nós fizemos. Nós não. O que Satanás ofereceu para Eva. Essa percepção da vista, né? Répteis, anfíbio, é o chão que fala. Serpentes captam vibrações do solo pelo crânio e mandíbula, ouvem a terra. Sapo sincroniza, acasalamento em coro, que funcionam como rede sonora ecológica. Insetos e microsensores de som, gafanhotos e cigarra, tímpanos especializados para cantar e responder. Abelhas dançam e vibram, um mapa do alimento e código vibro-sonoro. Humanos também são acústicos, mas esquecemos de ouvir. Batimentos cardíacos, fala, canto, passo. Nossa espécie organiza afeto e sentido em padrões sonoros. Cantos tribais, salmos e ninar regulam emoções e coesão social. Eu vou te fazer algo aqui e você vai entender por que chega a ser um engano. Por que Satanás... Analisa agora o que eu vou te falar. Se você pegar aqui em Belo Horizonte, eu acho que vai fazer o quê? 2 semanas, semana passada. Como chama o pessoal que veio aqui? Imagina... Dragos? Imagina o Dragos, eu não sei nem falar. Eu nem sei quem são. Mas o que eu quero falar para você, que estava lotado o estádio, e era uma média de R$1.200 a R$300. Lotado, não tinha vaga. O que eu quero te mostrar para você? Você já reparou como que o som nos fascina? E Satanás usa isso como armadilha? Porque ele faz a gente ir para o mundo através do som, e através do som de uma música, não estou falando que música é pecado, mas o som desperta paixões humanas provenientes da carne. Analisa isso. Ele usa sabiamente contra nós mesmos para destruir nós, o que era para nós dominar através do som, hoje é usado para te destruir. Olha que coisa triste. Então, linguagem. Antes de escrevermos imagem, nós ouvimos significado. O bebê ouve o mundo para entrar na linguagem. A visão chega, mas é o som que sela o vínculo. Conclusão do que eu estou te falando. A vida lê o mundo pelo som, onde a visão não alcança. O som conduz. O Éden bíblico não é fábula. Ele descreve um regime de percepção primordial que a própria biologia ecoa. Tomara que você consiga entender de uma linguagem simplista o que eu quis dizer. Seu Eduardo, olha que interessante. Então, a fé, ela é algo que está ligado ao pensamento. Então, é algo que projeta o futuro. O pensamento do quê? A fé é no quê? É na palavra. A fé é na palavra do Criador. Né? E é dito que a gente não deve andar por vista, e sim pela fé, que é o pensamento que cria o futuro, que no caso se torna o presente pela palavra. Muito interessante essa sacada, esse entendimento que o senhor passou nessa live é fantástico. Assim, eu nunca tinha ouvido dessa forma, é sensacional mesmo. Tá? Eu fico feliz, Márcio. Eu fico feliz, filho. E também a gente pensa assim, ó, você vê um quadro, pô, é legal, você tipo, se é um apreciador de arte, o cara até consegue ter ali algumas emoções vendo o quadro, mas de modo geral as pessoas não são sensíveis a uma pintura, assim, da mesma forma que elas são sensíveis a uma música. Olha que interessante. A música toca muito mais. A música, com certeza, ela desperta emoções. E quando Deus fala conosco, ele fala através do pensamento. O Espírito Santo fala no pensamento. Então, muito interessante tudo que foi passado aqui. Impressionante mesmo, riquíssimo conteúdo. E lembrando, pessoal, tá? Faz parte do Cronologia do Apocalipse. Às vezes as pessoas não entendem, mas é um curso, tem que pagar. Veja, porque até alguém comentou ali, né? Mas esse conteúdo é vendido. Veja bem, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é gratuita. Você tem sites com a Bíblia grátis, você consegue Bíblia gratuitas. As pessoas dão Bíblia bastante, eu já ganhei várias. A palavra de Deus é gratuita, ela está aí, né? A pregação do evangelho é gratuita. Agora, quando você vai fazer um curso para se especializar em qualquer coisa, até em teologia,
tem custo. Por quê? Porque a gente desprende muito tempo, energia fazendo isso. A pessoa pode falar, no passado as pessoas pregavam de graça. Pois é, mas elas viviam em comunidades, né, dividindo tudo que elas tinham. Então não é assim, a gente vai gastar todo o nosso tempo fazendo um trabalho, uma pesquisa que leva às vezes meses ali, fazendo um dia todo preparando, faz a aula e daí vai todo mundo embora e você fica lá e azar seu, né? Basicamente. No passado não era assim, as pessoas iam, elas realmente era gratuito, mas todo mundo dividia tudo que tinha. A gente vê isso no livro de Atos. Então, hoje em dia o mundo mudou e a gente faz isso de uma maneira para poder viabilizar esses estudos, né? Então é bem específico, é um estudo sobre tudo relacionado à cronologia do Apocalipse, tá? Então é bem interessante. O Apocalipse não é apenas um livro de profecias, é um mapa do tempo, um código oculto que atravessa os séculos. No curso Cronologia do Apocalipse, dos canais Além da Nuvem e canal Yeshua, você vai compreender como a inversão magnética, a cosmologia oculta e até mesmo o colisor de hadrons, o CERN, estão ligados às profecias finais. O mapa da Terra na Lua, as colunas da Terra e os lugares seguros dos tempos finais. As guerras dos últimos tempos, as elites que governam o mundo em segredo, Cronos e o mistério do tempo, Satanás acima e abaixo da Terra, a Matrix e a simulação da realidade. Tudo isso está revelado nas Escrituras quando visto sob a verdadeira luz do Criador. Com os professores Márcio Pichel e irmão Eduardo, você terá acesso a um entendimento completo e profundo da Bíblia e do Apocalipse, jamais apresentado dessa forma. Com lives e aulas semanais, chegou a hora de decifrar a cronologia do Apocalipse. O futuro da humanidade já foi escrito e você precisa conhecer esse segredo. Inscreva-se agora no curso Cronologia do Apocalipse. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado.